com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês um lindo parzinho de tapetes. Então, meninas, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem, comentar e compartilhar e ativar o sininho pra quando eu postar um vídeo o YouTube notificar vocês. Então, meninas, eu vou estar fazendo um parzinho aqui que um tapete é maior e o outro ele é bem pequenininho, né? Então, eu já fiz aqui as bases, ó. Aqui, meninas, eu utilizei o amarelinho, né, da B&B. Esse tomzinho aqui de multicolor, né, ó, com cru e bege. E também utilizei essa cor aqui, que é a cor 55 da B&B também, que é um verdinho mais escuro. E, meninas, eu não costumo pegar encomenda aqui no meu ateliê, mas só que a cliente, ela pediu pra mim fazer. E como era peças que eu já fiz, aí eu decidi pegar. E, meninas, aqui eu também passei 3 carreirinhas no cru, ó. E ela quer um tapetinho no modelinho florescer e que chega a 70 centímetros, né? E aí eu não sei se eu aumento uma carreirinha, porque no meu ponto, eu acho que o florescer não chega a 70 centímetros, né? Porque eu já produzi ele aqui no meu ateliê, ó. E aqui, meninas, a cliente, ela queria com 50 centímetros, né? De tamanho, né? E 40 de largura. Só que eu não sei se ia chegar a 50 centímetros se eu colocasse uma flor, né? Aí talvez ficaria menos. E aí eu decidi colocar duas, né? Porque aí fica um pouquinho maior. E aí eu já produzi essas bases aqui, ó. Essa aqui com 3 florzinhas e essa aqui com 2. E meninas, eu vou estar utilizando essas cores aqui, né? Porque ela pediu do modelinho florescer que tinha lá no meu Instagram foto, só que em outras combinações de cores, né? E aí, meninas, ela escolheu essa cor aqui, né? E essa cor aqui, né? Que era na combinação que tinha lá no meu outro jogo, né? E aí era essa cor aqui, esse tomzinho de bege, ó. Esse tomzinho de bege. E esse tom aqui de caramelo, né? Então, primeiro eu vou estar utilizando esse tomzinho aqui de caramelo, ó. Caramelo não, o bege, né? Eu vou passar 3 carreirinhas do bege. E depois eu vou estar passando a carreirinha do caramelo, né? Que é 3 carreirinhas também. E então é isso, meninas. Eu só vim aqui abrir o vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês as cores que eu vou estar utilizando nesse parzinho aqui, né? Que é um bem pequenininho e o outro de 70 centímetros por 45, né? Então, as minhas bases estão prontas, né? Eu vou começar a produzir aqui. E aí, conforme for, eu venho atualizando vocês. Meninas, vim aqui atualizar vocês, né? Da minha produção. Então, meninas, a minha voz tá assim, né? Porque eu peguei gripe, né? Então, já quero pedir desculpa. Então, é isso, meninas. Olha, eu já vim aqui atualizar vocês, ó, de como tá a minha produção aqui do meu parzinho de tapete, né? Então, meninas, como eu tinha falado pra vocês, né? A cliente queria um de 50 centímetros e o outro de 70. Esse aqui, meninas, já atingiu 70 centímetros, né? Já atingiu 50 centímetros, né? Mas só que sempre é bom, né? Maiorzinho, né? Eu queria até fazer com uma florzinha, mas eu achei que iria ficar bem pequenininho, né? Então, por isso que eu fiz com duas. Então, meninas, olha, eu tinha mostrado pra vocês, tava no cru, né? Então, eu já fiz, já passei essas carreirinhas aqui, ó. Eu já fiz mais 8 carreirinhas, né? Ó, passei 3 do bege, 3 do caramelo e mais 2 no cru, ó. Então, meus materiais tá aqui, ó. Lembrando, meninas, que eu queria falar pra vocês que eu já utilizei esse bege aqui pra uma outra produção, né? Então, por isso que tem menos. Mas eu utilizei bem pouquinho, né? Agora eu vou entrar já com bege de novo pra mim estar fazendo a parte do bico e depois finalizar a parte do... Não é picozinho, né? Mas a última carreirinha com esse caramelo, né? Então, do meu cru tem essa quantidade. Mas lembrando também que eu já utilizei esse cru aqui para outras produções, né? Então, por isso que tem menos. Mas a minha produção tá assim, ó. Esse aqui tem que atingir 70 centímetros, esse aqui tem que atingir 50, né? Mas vai passar um pouquinho, né? Porque já atingiu 50, mas aí tá assim, meninas, a minha produção, ó. Tá bem lindo, ó. Eu já fiz essa combinação aqui de cores, né, ó. Fica perfeito, né? O bege com o caramelo, ó. Ficou lindo. Então, eu só vim aqui atualizar vocês mesmo, né, de como tá a minha produção. E aí, eu vou continuar produzindo aqui, ó. Aqui eu já passei 2 carreirinhas do cru. E agora é mais finalizar com o bico mesmo, né? Então, agora eu vou voltar com o bege. E depois eu vou estar finalizando com o caramelo, né? Então, está assim, meninas, a minha produção. Eu vou continuar produzindo aqui e depois eu venho atualizar vocês e trazer o resultado para vocês desse lindo parzinho de tapete.
Gente, voltei aqui para finalizar o vídeo com vocês, né, e trazer o resultado do meu parzinho de tapete, né, no modelinho Florescer. E meninas, eu já vou estar pesando com vocês os materiais que me sobraram. Esse caramelo aqui, meninas, eu utilizei só aqui nessa produção, e ele era um cone de 700 gramas. Aí vamos ver quanto que sobrou. Sobrou 577 gramas. Esse aqui, meninas, eu já utilizei em uma outra produção, ó. Então, me sobrou essa quantidade, ó, 327 gramas, ó. E do meu cru também, ó, me sobrou essa quantidade aqui, ó. E sobrou 152 gramas, ó. Então, tem essa quantidade aqui. Agora, meninas, eu vou estar pesando as pecinhas pra gente ver quanto que ficou pesando. Ó, então, meninas, esse aqui, ó, é o tapetinho menor, com 2 flores. Deixa eu ver. Ó, ele ficou pesando 261 gramas. E o tapetinho maior ficou pesando 322 gramas, né? Então, ele ficou bem econômico, né? Agora, meninas, eu vou estar abrindo, né, os meus tapetinhos aqui na mesa para vocês verem o resultado, né? E também para mim medir e falar para vocês a medida. Então, eu vou posicionar eles aqui e já venho com o resultado para vocês. Meninas, voltei aqui com o resultado, né, do meu tapetinho maior. Então, meninas, eu queria ter atingido a medida de 70 centímetros, né, mas ficou com 68 centímetros por 46. Então, ficou a medida boa, né, só ficou com 68, né, 2 centímetros a menos, né, do que eu queria chegar, mas só que ficou bem aproximado, né. E aqui, meninas, olha, eu utilizei o amarelinho 53, esse multicolor aqui da B&B, né, que tem um tomzinho de bege. Aqui eu utilizei a cor 55, né, da B&B também. Aqui, meninas, no tapete maior, eu tinha falado pra vocês, né, ó, que eu ia aumentar uma carreirinha. E aqui eu aumentei, ó, mas mesmo assim não atingi, né, a medida. Mas ficou bem aproximado, né. E aqui, meninas, eu passei 3 carreirinhas do bege, 3 do caramelo, 2 aqui no cru, né? E aqui eu fiz mais 2 carreirinhas aqui no bege, né? Pra fazer a parte do bico, né? E finalizei aqui com o caramelo, né, ó. Então, ficou super lindo, né, ó. Essa aqui é uma combinação, né, que a cliente queria, que era de um jogo de passadeira que eu já tinha feito aqui no meu ateliê, né. E aqui, ó, eu também coloquei a minha etiquetinha, ó, que eu compro lá pela Shopee. Inclusive, eu sempre deixo, né, o link dos produtos que eu indico da Shopee. E lá tem essa etiquetinha aqui, pra se acaso vocês quiserem comprar, ó. Então, ficou assim, né, o resultado do meu tapetinho maior, ó. Esse aqui é o modelinho Florescer. E, meninas, eu sigo a videoaula deles. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz por foto, né? Mas eu vou estar deixando pra vocês uma videoaula da base, né? E uma do biquinho, né? Que tem parecidos, né? No YouTube. Então, eu deixo pra vocês, né? A videoaula aí na descrição do vídeo, né? Uma da base e a outra do biquinho. Então, esse foi o resultado, né, meninas? Agora eu vou estar pegando o tapetinho menor pra eu estar mostrando pra vocês. Meninas, voltei aqui com o resultado do tapetinho menor, né, ó. Então, meninas, a medida dele ficou de 68 por 44, se eu não me engano, né? Eu acabei de medir aqui, eu acho que foi 44 que deu aqui de largura, ó. Então, ele ficou bem bonitinho, só que, meninas, que eu mudei, né? Que aqui eu coloquei 3 mesmo, né? 3 carreirinhas igual eu faço mesmo. E no tapete maior eu coloquei 3, né? Aqui, ó. Então, aqui eu fiz um total de 3 carreirinhas e lá foi 4, né? E aqui eu fiz 3 carreirinhas do bege também. Aqui eu segui a mesma distribuição de carreira, ó. Aqui 3 do bege, 3 do caramelo e 2 no cru. E finalizei o meu biquinho com o bege e o caramelo também, ó. Então, esse foi o resultado, ó. Ficou perfeito também, ó. A etiquetinha aqui também eu coloco. Ó, então esse foi o resultado, ó. Só que mesmo que eu coloquei 2 florzinhas, né? E esse tapetinho aqui era pra ter chegado
a 50 centímetros, né? Então ele passou um pouquinho. E aqui era de largura, né? Era pra ser 40, né? Então também aumentou 4 centímetros, né? Ó. Então esse foi o resultado, meninas. Agora eu vou posicionar os meus 2 tapetinhos aqui pra me falar o valor de venda pra vocês. Meninas, posicionei aqui, né, os meus 2 tapetinhos aqui, ó, eles ficaram lindos. E agora, meninas, eu vou estar falando o valor de venda pra vocês. Então, meninas, ó, esse aqui, que ficou maior, eu vendi a R$ 35. E esse aqui, que é o menorzinho, eu vendi a R$ 30, ó. Então, esse é o meu valor de venda, né, ó. Esse aqui, 35 e o menorzinho, R$ 30, ó. Então, esse foi o valor de venda, né, que eu vendi. Aqui, então, me deu um total de R$ 65, né, ó. Então, esse é o meu valor de venda, meninas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Então, é isso, meninas. Até o próximo vídeo.